Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo Psi, o podcast que conecta você ao universo da psicologia. Este programa é fruto de um trabalho de conclusão da disciplina de aconselhamento psicológico ministrada pela professora Elizabeth Ribeiro. Nós somos uma turma do 8º semestre do curso de Psicologia da UNAMA. Este podcast foi elaborado com muito empenho pela nossa equipe, composta por Daniele Almeida, Kátia Castro, Kelly Costa, Natália Santiago e por mim, Thiago Martins. No episódio de hoje, te convidamos a acompanhar uma conversa super interessante e cheia de aprendizados com o psicólogo Rodolfo Valentim. Vamos explorar os bastidores do fazer psicológico no maior hospital público referência em psiquiatria e emergência psiquiátrica do Pará. Nesse caminho, Rodolfo vai apresentar para a gente os desafios, a rotina e as grandes possibilidades dessa área tão essencial dentro da psicologia. Nosso episódio está imperdível, então te liga no papo e bora começar. Sou Daniele Almeida e estou aqui com Rodolfo Valentim. Rodolfo, gostaria que você se apresentasse, por favor. Olá, bom dia. Eu me chamo Rodolfo Valentim, sou psicólogo da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana, trabalho no setor de psiquiatria, tanto na emergência, no período noturno, quanto no setor de internação breve pela tarde. E também sou trabalhador do CAPES, tá? Centro de Atenção Psicossocial. E vamos iniciar a pergunta em relação ao seu trabalho, né? Como você se relaciona no seu trabalho diário junto à equipe multiprofissional? Sabemos da potência que é um trabalho em equipe, né? Um trabalho cooperado, muito mais potente, muito mais rico, muito mais diverso, muito mais profundo, tanto na atenção ao usuário familiar quanto no repensar das próprias práticas individuais de cada profissional. E na medida do possível, isso se realiza de uma maneira ainda incipiente no hospital, né? De que maneira incipiente? A gente tenta organizar pelo menos uma vez na semana uma reunião, né, de equipe, para que a gente possa discutir cada caso dos pacientes que nós atendemos, né, dos usuários. E na medida do possível, tem muito sucesso essas reuniões, tá? Só que elas são feitas de maneira esporádica e deveriam ser mais sistemáticas, né? Deveriam estar como já um item da nossa prática profissional. Você imagina, um campo tão complexo quanto a saúde mental, né? Muito mais complexo do que da psiquiatria, entendendo que a psiquiatria faz parte, né? É um item, né, de vários itens que compõem um guarda-chuva maior chamado campo da saúde mental, campo da atenção psicossocial. Então, é fundamental esse trabalho, porém, precisa ocorrer de maneira mais regular, né, mais dinâmica, tá bom? Eu acho que aí tem uma tarefa para os próximos profissionais, para quem está na formação, enfatizar que o trabalho em equipe ele é fundamental para quem está em hospital, para quem está em CAPES, para quem vai atender, né, uma população mais diversa e mais complexa. Como você dá a sua escuta mediante ao acolhimento de pacientes em crise? Na verdade, nós, do campo da atenção psicossocial, do campo da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, a gente tem uma perspectiva de escuta ampliada, não é? No momento da crise aparece o sujeito e suas contradições. No momento da crise aparece o sujeito e as suas relações. No momento da crise aparece a possibilidade de mudança, não é? Se essa crise for bem contornada, se ela for bem acolhida, de mudança de um estado anterior desse sujeito. A gente pode ter vários exemplos, né, de crises que, na verdade, foram precipitações de condições anteriores mal cuidadas, mal elaboradas. Então, na crise de um sujeito psicótico, neurótico grave, né, na crise de uma depressão grave também, porque a depressão também é um estado de crise, não é? É fundamental que ali entendamos que não é um sintoma apenas, não é? As vozes, pensamentos intrusivos, mas que ali está a possibilidade de um sujeito se mostrar com as suas dores, fragilidades e com o seu potencial também. Então, a crise não está para ser suprimida, a crise está para ser elaborada. Agora, no contexto de um hospital, onde a ideia fundamental é você diluir a crise, né, resolver a crise, mas uma resolução também de sintomas, ela não chega a ser muito efetiva, não é? Então, a gente precisaria ter uma noção de acolher a crise de uma maneira mais ampliada. Tem várias experiências no mundo afora, uma que é muito boa, que é chamada Diálogos Abertos, né, que acontece na Finlândia, onde há uma equipe toda de saúde que se lança
ao cuidado do sujeito em crise, na sua casa, no hospital, onde ele transita, e o recurso ao medicamento é o último recurso utilizado. Por quê? Porque se entende que ali há uma possibilidade de dar conta das contradições do sujeito, o sujeito se mostra, o sujeito é acolhido, o sujeito consegue ter um certo contorno, né, de corpos, de falas, de atitudes que podem trazer uma resolução mais positiva para o seu estado de sofrimento intenso. Tá? Então, para a gente há sofrimento, para a gente há conflito, para a gente há conceito. Agora, esse é um entendimento que a gente não consegue colocar na prática, né? Quer seja no hospital e às vezes até em alguns CAPs mesmo, porque estamos muito voltados ainda para o sintoma, né? Tá bom? E no seu dia a dia, quais as principais demandas que chegam até você no exercício do acolhimento psicológico? Assim, tá muito diverso. Algum tempo atrás, no início da carreira, né, no início do exercício profissional, era muito clássico a situação de atender, por exemplo, jovens, adolescentes ou adultos jovens que tinham um surto, que tinham um momento maior de depressão, não é? Que tinham ideações suicidas. Com o passar do tempo, houve uma frequência maior, né? Um volume maior dessas demandas, que é algo impressionante, né? Algo no tecido social tem produzido intensos sofrimentos, né? Produzido loucuras, produzido suicídio, produzido uso abusivo de drogas, e há variações, né, consideráveis sobre essas demandas, desde da faixa etária. Então, a gente já acolhe adultos com seu primeiro surto, né? A gente já acolhe idosos com seu primeiro surto, a gente acolhe crianças, né, de uma maneira muito mais frequente do que há 15, 20 anos atrás. O uso abusivo de drogas entre jovens é algo assim impressionante, e a incidência sobre não apenas ideação, como tentativas de suicídio. Então, há uma diversidade e uma intensidade também, uma frequência maior dessas demandas. Por sua vez, né, o contraponto disso é o sofrimento da família, né, daquelas que cuidam desse sujeito. É algo assim impressionante, né, o quanto que há sujeitos que se anulam para dar conta, né, do cuidado do outro, há intensos sofrimentos, desgastes consideráveis, né, e desgaste também para a própria equipe de saúde. Assim, o campo da saúde tem sido submetido a pressões de demandas consideráveis. Os trabalhadores da saúde estão exauridos, desvalorizados, cansados, não reconhecidos, né? Aí vai uma ponderação política, por exemplo, no governo estadual, você vê planos de cargos, carreira e salário para a Cefa, para Detran, para a Secretaria de Economia, né? Mas para a saúde você não vê, né? É algo assim impressionante, né? E passamos por uma pandemia onde fomos considerados heróis, mas assim, tapinha nas costas, e a valorização profissional ficou em último plano. Então, essas seriam as demandas, né? Uma diversidade de sofrimentos, uma frequência maior, considerável, né? Um volume maior, né? Que adentra os serviços de saúde, e o seu contraponto é a precarização desses serviços e o desgaste profissional. Rodolfo, e como você vê as especificidades do seu atendimento dentro do contexto de internação breve? E se esse é o modelo mais comum na dinâmica habitual do HC? Da escuta psicológica, né, propriamente dita, né? Eu oferecer continência, oferecer acolhimento, oferecer orientações, quer seja para os pacientes, quer seja para a família. E também, de uma maneira muito, aí uma particularidade muito minha, de uma maneira muito decisiva, está colocando essas problemáticas também na relação com a equipe. Então, há também uma problematização da minha parte em relação ao fazer dos demais colegas da equipe, né? Há uma supermedicalização, não há uma supermedicalização, há uma ausência ou uma valorização do dispositivo da assistência social no cuidado, a terapia ocupacional é para ocupar ou é para fazer com que se expresse habilidades, né, e sentimentos do sujeito. Então, a especificidade minha, ela se dá um pouco nessa tensão entre o meu fazer, né, dito de uma maneira muito mais clássica, de uma oferta, de uma escuta qualificada e eticamente comprometida, mas também, né, um tensionamento sobre as práticas dos demais colegas do campo. Para complementar um pouco essa última questão, frisar algo importante, assim, o entendimento que eu particularmente tenho é de que o cuidado ainda está muito fragmentado, né? Não há um cuidado integral desse sujeito.
Cuidado integral não significa que ele vai passar por vários profissionais. Cuidado integral significa que haverá uma integração desses cuidados. Haverá uma troca entre os profissionais visando, né, um projeto, que a gente chama de projeto terapêutico singular, não é? Que diz respeito às necessidades e às demandas desse sujeito. Então, infelizmente, na prática hospitalar, o poder e o saber hegemônico, ele é médico, não é? Isso é de algum tempo, mas precisamos colocar isso em questão, né? E, infelizmente, muito mais biomédico, né? Ou seja, cada vez mais o saber médico se reduzindo a uma certa especialidade, a um certo campo, a um certo lugar, né? No corpo do paciente, né? Os desequilíbrios neuroquímicos. Por sua vez, a dimensão do social, a dimensão do político e do econômico está, por incrível que pareça, numa crise econômica, social e política imensa. Por incrível que pareça, isso está quase que invisibilizado, né? Enquanto resposta prática. Tá? Temos aí o perigo iminente aí do governo Lula reproduzir o fascismo bolsonarista no campo econômico, que é reduzir BPC, reduzir o incremento do salário mínimo, que é avançar sobre direitos sociais importantes, e para a gente isso agrava a condição dessas pessoas que estão no estado de vulnerabilidade social, que incrementa o sofrimento social. E seguindo para a última pergunta, Rodolfo, desde o início da sua carreira profissional, você já teve algum atravessamento mais significativo diante de alguma demanda específica por algum paciente? Bem, sobre essa última pergunta, que é o atravessamento, né, de práticas e desse sujeito que procura o nosso fazer profissional, nosso acolhimento, nossa orientação. Me vem à cabeça um episódio que no momento de uma internação no período da noite, né, já pelo cair da madrugada, eu escuto um grito e o choro de um paciente de uma maneira prolongada, né, de uma maneira intensa, né? Ele gritava e chorava muito, né, chamando por alguns nomes, né, e chorando, né? E aí eu estava longe, eu só cheguei a ouvi-lo, né, porque era no outro setor que ele estava, não estava no meu. E aí me veio aquela música assim eu acho que é do Chico Buarque, né? Eu acho que como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de eu ser escutado, né? Então, assim, lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Então, parece que aquele episódio condensou muito a importância da gente lançar mão de cuidados, né? De acolhimento, de direitos a essas pessoas que estão no sofrimento do insuportável. Eles, a família, né, os amigos, e num sentido maior também a própria comunidade, não é? Então, é entender que ali é um sujeito, que ali é um sofrimento e que ali precisa de reconhecimento e acolhimento. Então, me ficou muito essa imagem, né? Tem anos já, mas que é algo que me marcou profundamente. Além de outras, né? Eu acho que tem tantas outras aí que a gente poderia frisar, mas eu queria pontuar isso. E também pontuar um filme que eu acho belíssimo, que expressa um pouco esse atravessamento que nós temos quando lidamos com os usuários de saúde mental, que é Dom Juan de Marco. Dom Juan de Marco é belíssimo, se possível assistam, que trata da história de um psiquiatra que vai se aposentar e pega um caso espetacular, que é um sujeito que psicotiza e entende que é o Dom Juan de Marco, né, o grande conquistador, né? E aí o quanto que esse psiquiatra vai se modificando muito mais do que modificando o paciente, né? Ou seja, ele é impactado consideravelmente pelos dizeres, pelas atitudes e pela compreensão que esse sujeito psicótico vai dando sobre a vida e sobre o fazer do próprio psiquiatra. Então, eu queria finalizar um pouco com essa ilustração de um bom filme. Te agradecemos muito pela abertura, Rodolfo, pelo enriquecimento que você nos trouxe, né, para todos os ouvintes do Papo Psi. E esse foi mais um episódio. Até o próximo programa. Obrigada. Obrigado e um abraço. E assim chegamos ao fim do primeiro episódio do Papo Psi, agradecendo imensamente a você pela sua atenção e pela sua disponibilidade em nos escutar. Este programa foi uma realização de alunos da turma 8NMC do ano de 2024. Obrigado mais uma vez e a gente se vê por aí.